Olá pessoal, tudo bom? Bom, a gente parou na aula passada nessa parte aqui de criação do arquivo, né? A gente criou aqui uma função para sortear uma idade, tá? E aqui a gente acabou criando uma linha do arquivo, tá? Para alguns isso aqui pode ser um pouco confuso, que a pessoa nunca lidou com formatadores, né? O sprintf, justamente esse F aqui, é de formatação, tá? Essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ela poderia ser feita de outra forma também, se você não quisesse usar essa função, tá? Veja bem, a gente poderia escrever aqui, ó, linha, tá? E poderia escrever manualmente todo o texto que a gente quisesse. A gente ia querer escrever aqui nome, tá? Ia ter que formatar aqui, no caso, o, o texto com o meu i ali que eu quisesse adicionar. Então, eu deveria usar aqui, ó, pegar aqui uma função aqui. Deixa eu ver se eu coloquei já uma que formata aqui int em 64. Ia colocar aqui, por exemplo, o i, somando aqui na minha aplicação. Ou seja, eu estou pegando um inteiro 64. No caso, esse aqui acho que é um inteiro inteiro. Deixa eu tirar esse 64 daqui. Estou pegando um inteiro, somando para 3. Tá? Aí eu deveria pegar a linha de novo, tá? Colocar um mais igual agora, tá? E somar o outro pedaço que eu quero agora de texto. Então eu ia colocar aqui o pipe, tá? E depois mais a outra parte do texto ali que eu passei para ele, né? O primeiro aqui que a gente colocou foi o i, depois o outro foi a idade. Então a idade aqui para mim, ela também é um inteiro, então eu ia somar aqui lib.int e colocar aqui agora a idade, tá? Ia fazer de novo linha mais um igual e colocar aqui o outro pipe, ia escrever de novo. Aí o próximo que eu ia passar ali é a data, como ela já é uma string, né, eu ia colocar, eu já posso copiar ela direto aqui, porque esse formato já converte para string, tá? Então colocar aqui somando um texto. E os próximos, pessoal, praticamente seria um pipe com i em praticamente tudo, né? Tirando, é claro, aqui o rua, o centro, a cidade, né, que a gente ia estar adicionando. Então, vejam que a diferença dos dois, né? Então, todos aqui eu teria que colocar a opção pipe, eu ia copiar essa opção aqui, porque ela basicamente vai resolver o nosso problema aqui da rua, vai resolver o problema do bairro e vai resolver o problema da cidade, tá? Bom, basicamente isso aqui que a gente está fazendo é o mesmo que aquele formatador está fazendo. É como se ele tivesse somando o texto, né, para gente de uma forma um pouco melhor, né? Olha o tanto que eu tive que escrever aqui, né, para fazer o exemplo. Para quem ainda tá vendo o Delphi, né, poderia ser acrescido um monte de mais aqui também na aplicação para resolver esse problema, tá? Então, basicamente isso aqui que a gente acabou de fazer vai fazer a mesma coisa que essa linha pequena aqui de baixo fez. Então, eu vou comentar ela aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui um comentário, tá? E eu vou rodar o arquivo, tá? Eu tô aqui no do Golang, na pasta principal, vou para a pasta da aula 4, tá? Vou dar um ls aqui, ó, tô na pastinha da aula 4, tá? E eu vou dar um go run aqui pra gente, tá? Então, ela vai gerar o nosso arquivo. Não vi aqui quantos GB tá, que tá com 2 GB, tá? Vamos deixar ela rodar um pouquinho. Já rodou, tá? Ó, o arquivo aqui tá grande, eu vou dar um cat aqui pra gente ver que o arquivo tá no mesmo formato. Vou dar um Ctrl C aqui para não precisar ler todo o arquivo.
Veja basicamente que a gente criou o arquivo do mesmo jeito, ó, tá? Com pipe, né? Com tudo que a gente precisava lá no outro. Não tem essa necessidade aqui também de deixar esse espaço que a gente deixou aqui. Até porque na hora de ler a gente ia ter que fazer um trim ali nele, tá? Então ele pode ser escrito dessa forma aqui também, tá? Fica até melhorzinho. Vou mandar gerar aqui de novo, ó. E agora eu vou dar um cat de novo, vou dar um Ctrl C. Veja, ó, que formatou do mesmo jeito que essa função que a gente tinha aqui na nossa aplicação, tá? Para quem está aí acostumado no Delphi também, não muda nada, pessoal, não muda nada, nada, nada. Isso aqui poderia ser feito assim, ó. Simplesmente ter tirado todo esse cara aqui, só colocado um mais aqui na frente, ó. Desculpa. Só vai colocando um mais aqui, ó, para somar texto. E não precisa ficar colocando essa artimanha que eu coloquei aqui, ó. Vai dar na mesma coisa, tá? Coloquei daquele jeito ali aqui porque vocês conseguem até debugar para ver ele preenchendo linha a linha, tá? Então, coloquei o nosso bichão aqui. Deixa eu ver do que tá reclamando. Acho que tá reclamando por causa desse cara aqui. Deixa eu comentar esse cara aqui. Beleza. Então tá lá, ó. Coloquei dessa forma aqui, tá? Vou dar um go run. Foi, vou dar um cat. Um Ctrl C aqui. Veja que gerou o arquivo do mesmo jeito. Então veja que a gente pode usar funções para facilitar, né? Nesse caso aqui, ó, essa função aqui, ela em duas linhas escreveu tudo isso aqui praticamente que nós estamos escrevendo aqui em cima, poupando muito mais do que a gente ficar escrevendo essas horas. Claro, desse jeito que está aqui em cima é mais fácil para debugar, para quem não está muito assimilado com a linguagem. Então, se você vier aqui e marcar um contadorzinho aqui para a gente poder dar uma debugada, fica mais fácil. Se eu pegar aqui, vou dar aqui acho que o F5 aí vai tentar debugar a pasta inteira. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um Open Folder e vou direto para a pastinha da aula 4. Ele abriu um separado aqui, não tem problema. Então vamos lá. Vou dar agora aqui um F5. Provavelmente ele não tem o arquivo, a gente vai fazer aqui o Crear Launcher, né? Como é que o está pedindo senha para criar o arquivo? Provavelmente no Windows de vocês aí não vai dar nada. Deixa eu fechar aqui que ele, nessa questão de permissão, ele não me deixou criar o arquivo. Launcher. Aí. Vou colocar aqui agora o Go. Acho que é a taxa de process ou launcher. Acho que é a taxa de. Não, não é isso aqui não. Vai. Que ele complicou aqui. Launcher. Eu acho que é o launcher. Go. Launcher package. Aí, tá aqui. Debug. Work folder. Pronto. Fechar aqui. E agora a gente pode debugar. Vou apertar F5. Esqueci de colocar o debug. Aí, coloquei o debug. Então, ó, aqui inicialmente eu vou colocar aqui ela aqui na minha lateral, a linha. Então veja que a linha, ó, ela não existe, ela tá vazia no momento, tá? Quando eu mandar ela prosseguir, por exemplo, veja que a linha ficou com 9, né? Se eu mandar ela prosseguir de novo, ela incrementou a idade. Se eu mandar ela prosseguir de novo, ó, ela incrementou a data de nascimento do cara, o próximo a rua, o próximo bairro e o próximo ela adicionou aqui a cidade. Então, basicamente, né, no debug a gente consegue acompanhar dessa forma, né? Ou seja, vou comentar esse cara aqui também, tá?
mandar cancelar aqui e vou soltar aqui de novo a parte da linha. Opa, dá um Ctrl Z aqui. Então, veja pessoal, que isso aqui que a gente fez basicamente em uma linha, ó, é a mesma coisa que ter feito isso aqui em cima. No caso aqui, ó, esse cara aqui também, ó, deixa eu comentar ele aqui. Eu vou fazer assim, ó, Ctrl F. Deixa eu dar um command aqui, para ir tirando a linha. A gente escrever formatado aqui. Então, dá um Ctrl S aqui, talvez ele já faça. Ó, deixa eu tirar essa lateral aqui. Vamos lá. Olha a diferença da quantidade de coisa que nós tivemos que fazer, né? Quando a gente usa esse formatador aqui e eu coloco o dígito, ele basicamente já formata, ele já converte para mim o e-mail inteiro em string para a gente no format, né? Ele poupa a gente de ter que fazer isso aqui, né, na nossa aplicação. Então veja o tamanho que ficou comparado a esse aqui de baixo, né? As duas linhas fazem basicamente a mesma coisa, tá? Então ó, veja aqui por tamanho, né? A gente economizou aqui no nosso fonte. Deixa eu pegar aqui quantos caracteres aqui para frente. Vou colocar aqui, deu 35 caracteres aqui no total. Tá, selecionando, na verdade deu 66 aqui, 67. Tá? Então, um fonte ele vai ficar bem mais curtinho, né? No caso aqui ainda eu posso deixar igual esse outro ali que eu tinha tirado o espaço, né? Eu posso simplesmente emagrecer mais o nosso bichinho aqui, ó. Pra fazer igualzinho o outro ali tá fazendo sem problema nenhum. Tá, opa. Ó, ficou menor ainda, tá? Então, olha o tanto de formatador que eu economizei aqui de não ter que ficar convertendo, né, inteiro em string, tá? Isso aqui porque eu ainda estou usando uma função da lib aqui, ó, pra gente, tá? Para fazer essa conversão. Se você não tiver acostumado com essa questão, você pode usar esse aqui, ó, itoa, né, e o valor. Eu não costumo usar esse aqui porque eu não decoro todos esses pacotes do STR, né? Tem para fazer N coisas, por exemplo, para 64 bits é format int, né? Mas tudo esse pacote da STR aqui tem ele, você pode até pesquisar também adentrando aqui o que ele faz, que na verdade ele usa um outro comando aqui que é esse format int. Aí ele escreveu aqui o format int dele, como é que ele escreveu isso aí. Enfim, vai uma série de. Você vê que os caras vão criando funções que vão simplificando, mas. E aí você vai vendo a complexidade da função quando a gente chega aqui, ó. Né? Que o cara fez um formatador de byte, o cara colocou que é a base que ele quer formatar, que ele disse que era uma base de 10. Não compensa muito a gente ir entrando nisso daí, tá? Se você preferir usar o itoa direto, você pode usar. Ou se quiser usar a minha lib também aqui de formatação, também você pode, tá? Bom, eu acho que essa explicação aqui ela ficou um pouco melhor, mais robusta aí para vocês entenderem por que a gente usou aqui o printf, tá? A gente viu que em todos dá o mesmo resultado, não importa muito o método que você vai utilizar, tá? É claro que numa empresa aí, você quer programar de forma, vamos dizer assim, se eu vou sair do júnior e ir para uma outra escala, um sênior, um pleno, o ideal é você começar a usar isso aqui, né, para você ganhar produtividade, né? Claro, né, vai ter casos que esse caso aqui vai ser o ideal por conta de você poder debugar, né, valores, né? É muito comum isso daí, tá? Bom, como vou picotar um pouco as aulas, né, eu vou colocar as explicações, né, de cada um desses comandos para vocês de forma picada, né? Ou seja, a próxima aula vai ser gravada num outro vídeo, tá? E a gente vai dessa forma explicando o que está sendo feito aqui para muitos poderem entender, tá? Então nós vimos aí que três formas
de fazer isso aqui que nós fizemos, né? Incrementando linha, somando texto, né? Ou seja, aqui a gente tem somando linha e aqui a gente tem somando texto e aqui embaixo usando o printf. Então eu vou deixar aqui, ó, descomentado aqui. Vou colocar assim, então vou colocar assim, ó. Forma 1, forma 2 e forma 3. Tá? Então, nós temos aqui 3 formas de fazer a mesma coisa. Pode existir um outro método? Pode, sem problema nenhum, tá? Eu vou até explicar aqui para vocês que é comum na empresa aí, para como o pessoal acaba usando aquele controlador de fonte, como que é o nome? Rapaz, agora faltou a cabeça aqui. Tem um software que a gente utiliza para controlar a fonte e ele vê essa questão de você estar usando muito if, usando muita coisa, e ele te força a diminuir o tamanho do fonte. Por exemplo, isso aqui ficaria muito grande, né? Então, para ficar aqui de forma mais resumida, a gente acaba fazendo assim, ó, cria uma função, tá? Ela vai ser aqui linha, ou seja, ela que vai processar o dado da linha, tá? E aqui ela vai devolver uma string para nós, ó, string, tá? Então, basicamente, esse cara aqui que a gente fez, ou qualquer um desses outros 3 aqui, ele migraria para a funçãozinha separada, ou seja, ele migraria para cá, tá? Esse cara aqui de baixo, que é o linha, provavelmente receberia só a nossa função, passando o i para ela aqui, tá? E aqui ficariam nossos 3 métodos. Eu vou comentar aqui, é óbvio, né? Esses outros aqui, vai ser só servir só de exemplo, tá? E vai ficar só nosso amiguinho aqui, que na verdade aqui vai ser só um return, tá? Então, a nossa função aqui, ó, ela ia ficar só com essas 3 linhas aqui de cima, mais essa linha aqui de baixo, tá? Diminuindo aí, né, o tamanho do nosso fonte. Na hora de executar, ó, veja que fica muito mais limpo, né? Para quem quer olhar o que o fonte faz, ó, ficou um pouco mais limpo, né? Aqui a gente sabe que ele retorna uma linha e o cara, se quiser inspecionar, ele ia ver o que está retornando no arquivo na outra linha, tá? Essa forma aqui vai funcionar também da mesma forma, tá? Só vim aqui dar um go run aqui, ó. Você vai ver que ele vai gerar o arquivo do mesmo jeito, né? A única coisa que mudou aqui é que a gente quebrou, né, o fonte em uma outra função. A gente disse que a função era uma função especializada, né? Ou seja, a especialidade dela aqui é gerar a linha, a função dessa daqui é gerar múltiplas linhas e assim vai. A gente vai quebrando, né, o que ela faz. Por exemplo, o salvar arquivo poderia ser uma outra função separada só para salvar o arquivo. O gerar cabeçalho também. Então, por exemplo, se fosse gerar aqui um header, né, um cabeçalho, a gente vai vir aqui e escrever aqui cabeçalho, tá? E ia dizer para ele aqui que ele ia devolver uma string aqui para nós, tá? Fazer um return. Ia pegar esse cara aqui que a gente escreveu, tá? Ctrl C. Ia colar ele aqui, ó, diretão. Tá? Ia pegar essa função chamada cabeçalho e ia trocar aqui, ó, no meio do arquivo. Então veja que nas empresas que a gente trabalha, a gente é forçado às vezes a deixar tudo separadinho para não deixar muito complexo, né? Claro, fala assim, mas pô, mas eu achei mais complexo essa questão dessa função que você colocou ali em cima, tá? Mas veja que na hora de dar manutenção, eu não preciso dar mais manutenção nessa parte aqui, isso aqui nunca vai mudar. Eu só venho e mudo nessa parte aqui do cabeçalho. A mesma coisa o da linha, eu só venho na função da linha e dou essa regra de baixo aqui, aonde eu tenho o meu arquivo de linha, né? Eu não preciso mais mexer nessa regra de negócio, fica como se fosse uma coisa mais fácil de dar manutenção depois num certo ponto, tá? Então, temos aí ele usando as 3 funções e aqui também uma outra função separada, tá? Então,
veja que ficou muito mais fácil na hora depois de você fazer manutenção. Se você tiver dúvidas, também você pode clicar aqui em cima dele, ele vai te levar lá para você ver como é que tá. Tá? Vai gerar o arquivo do mesmo jeito. Ó. Se eu vir aqui, vou dar um go run de novo aqui, ó. Esperar ele girar. E vou dar um cat aqui do nosso aula. Dá um Ctrl C. Ó, virou o arquivo do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, não mudou nada, tá? Espero que você tenha esclarecido a dúvida para alguns, tá? Eu entendo que nem todo mundo programa, mas é bom a gente dar uma estudadinha nesse pacote FMT, por isso que a gente distribuiu também as aulas, tá? Em terça e quinta, tá? Para quê? Para você poder pegar esse pacotinho aqui de FMT, testar ele à vontade, testar as funções dele, testar as funções, por exemplo, de data, que eu fiz aqui uma função de data, né? Aqui a gente acabou usando o formatador dessa função. Então, é bom vocês irem pegando todas essas libs que a gente está testando aqui, ó, FMT, Time, ou qualquer uma outra que a gente vem utilizando, pega ela no final de semana, estuda, tá? Para você não ficar também um pouco perdido ali na aula, tá? A gente vai começar avançando de certo modo, né? E cada vez usando mais o que a gente aprendeu na aula passada, tá? A gente só vai aprofundando, tá? Não vai ter aquele aspecto da gente voltar para trás, tá? Até porque tem vídeos, ou seja, se for para voltar para trás, você vai lá na aula tal e vê, tá? Ou seja, como também o conteúdo ele vai ser dividido e picado de certo modo, para vocês vão ser mais fácil depois que vocês vão, eu não vi como é que criou o arquivo, vai lá na aula de criação de arquivo e posta, tá? Então vai ficar mais fácil dessa forma para vocês verem, ver a aula em si, tá? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.